Olá, estudante de pós! Boas-vindas ao canal Escrevendo na Pós. Eu sou a professora doutora Luana, muito prazer. Se você não me conhece, sou mentora de TCCs. Já ajudei muita gente a destravar e concluir seus trabalhos acadêmicos a nível de graduação e pós-graduação. E no vídeo de hoje eu vou te contar uma super novidade, que é 3 ferramentas de inteligência artificial grátis que te ajudam a resumir e fichar textos. Se você quer ver esse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com quem precisa e ativa todas as notificações para ficar sabendo de conteúdos novos que eu posto toda a semana e não perder nenhuma novidade. Então vamos lá. Antes de falar das 3 ferramentas, atenção, eu preciso te dar um alerta, que é, tudo que eu trouxer aqui, eu estou dizendo, compreendendo, né, que você é uma pessoa que utiliza a inteligência artificial com responsabilidade, ou seja, nada de colocar lá o texto, resumir, copiar e colar e entregar se você tiver, porventura, alguma tarefa aí na sua pós-graduação. As ferramentas artificiais apresentadas aqui têm um único intuito, que é ajudar você a compreender o texto e você mesmo fazer o seu trabalho. Ou seja, a ideia aqui é que você utilize essas ferramentas para como ajuda mesmo. Eu não estou dizendo e não defendo nenhum posicionamento que fale que é para a inteligência artificial fazer o trabalho para você. Até porque isso é considerado antiético. E os procedimentos legais em relação à inteligência artificial no Brasil ainda estão em trâmite. Ou seja, tem muita coisa que ainda não tem uma normatização. Porém, se você fizer copiar e colar, entregar lá para o seu professor, existem ferramentas que detectam se o texto foi feito por inteligência artificial, dando inclusive o percentual de se foi escrito por humano ou não. Tudo bem? Então, só deixando isso claro. E se você tem o intuito de utilizar qualquer ferramenta dessa que eu vou te falar como um critério para fazer o trabalho para você, né? Eu até sugiro que você nem veja esse vídeo, né? Não é nem o intuito de eu propagar esse tipo de informação. Então, não é quem eu espero que esteja aqui comigo, mas sim, eu espero que sejam pessoas que sabem utilizar com bom senso e que vão utilizar. Se você quiser utilizar de outra forma, aí já é de sua inteira responsabilidade. Então, vamos lá. A primeira ferramenta é o Rephrase.ai. Essa ferramenta ela é muito útil. Sabe aqueles fichamentos que você precisa fazer para a construção do seu trabalho acadêmico? Ela ajuda bastante porque ela, independente do tamanho do texto, eu testei com alguns artigos, né, até em inglês mesmo, ela vai resumir, mantendo o conteúdo do texto e as informações mais importantes, como por exemplo nesse exemplo que você vê aí na tela, olha só. Aqui é o texto original, que tem trazem os benefícios da felicidade, tudo, né? E era um texto bem grande. E o texto resumido, ele vai ter apenas 673 palavras e vai trazer os pontos mais importantes que esse artigo aborda. Então, isso é muito útil, por exemplo, no fechamento. Na mentoria, a gente tem uma ferramenta que chama Meus Fechamentos. E aí você pode colocar ali esse texto resumido e complementar as informações desse resumo com o que você viu que é importante. Eu também não estou dizendo que é para você pegar o texto e copiar e colar lá e nem ler, porque isso também não é interessante, principalmente se você está utilizando seu texto para escrever seu trabalho acadêmico da pós. 2. Killbot.ai. Ela é muito conhecida, essa ferramenta. Não sei se você já ouviu falar. Ela é uma das mais famosas dentre as que eu vou trazer aqui. Essa ferramenta, se você entrar no site e jogar lá no Google, você vai ver que ela tem N funcionalidades. Aqui, como a gente está falando de resumo, eu vou trazer 2 formas que ela pode te ajudar, que é por pontos-chave do texto ou por meio de um parágrafo completo. Aqui eu carreguei um artigo em português, só para dar o exemplo para você, certo? E aí, ó, eu carreguei exatamente, eu peguei o PDF, fiz o upload lá dentro da ferramenta, que é super online. É um app, inclusive ela pode ser instalada como uma extensão. Aqui se você utiliza o navegador Chrome, por exemplo, ela pode ser usada. E aí, ó, esse texto era grande. E ela fez um resumo, eu coloquei, por exemplo, pontos-chaves, ó, key sentences. E aí ela me deu pontos-chaves. Aqui, ó, e está em inglês lá o idioma, né, que está selecionado, por isso que apareceu em inglês aqui, tá certo? Você pode também escolher a opção de parágrafo.
Então, ela resume a ideia principal em um parágrafo. Veja como isso é útil para você que está fazendo o fichamento do seu TCC. E complementando, você não precisa ficar presa a essa ferramenta. Você pode utilizar essas ideias e ela permite também que você edite e depois passe lá para o seu documento do Word, por exemplo. Ou se você gosta de escrever, você pode escrever também esses pontos principais, além do que você compreendeu. Lembrando sempre da responsabilidade com a IA e nada de copiar e colar e mandar para o professor, porque isso vai invalidar a tua nota. 3. Resummer é uma ferramenta interessante também. Ela é mais simples a interface dela. Ela oferece a opção de analisar os textos além de resumir, tudo bem? E ela também é bem direta ao ponto, é fácil. Todas essas ferramentas que eu estou te apresentando aqui, elas são grátis. Agora tem versões pagas, como por exemplo a Killbot. Ela tem uma versão que você pode desbloquear recursos premium, mas para isso você precisa investir. O Resummer você pode também, assim como as outras, fazer o carregamento do artigo. E aqui nessa opção do site você pode selecionar vários tipos de categorias de resumo, automático, analítico, enfim. Ela tem várias coisas que você pode estar fazendo com ela. Olha aqui, o texto foi reduzido a 39%. E aí eu carreguei um artigo em inglês também e ela coloca aqui as ideias principais, auxiliando a compreensão, auxiliando o resumo de forma mais prática e também flexibilizando, assim, hoje em dia muita gente não tem muito tempo, então você pode auxiliar e otimizar esses resumos, fichamentos e também contribuir aí para a sua produtividade acadêmica. E aí? Gostou de saber dessas ferramentas? Me diz, você tem outras ferramentas de inteligência artificial que você usa para fazer resumos? Eu queria muito saber. E me diga aí, se isso vai te ajudar, se isso vai ser útil nos fichamentos do seu TCC, do seu trabalho, nas suas disciplinas da pós. Eu quero saber. Estamos juntos.